Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Invocando o nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Em aprovação, as atas número 4.089, de 23 de fevereiro de 2021 e 4.090 de 1º de março de 2021. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Farroupilha, 4 de março de 2021. Ofício número 022/2021. Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que solicitamos a essa egrégia Câmara de Vereadores a apreciação em regime de urgência, nos termos do artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, do projeto de lei número 07, de 4 de março de 2021, que reestrutura o serviço de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal municipal. Sim, e dá outras providências. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Era isso, senhor presidente. Antes de nós iniciarmos o grande expediente, queremos externar aqui o nosso reconhecimento às valorosas mulheres, e entre elas cumprimentar aqui a doutora Clarice, doutora Eleonora, e também as assessoras que trabalham nesta casa por este dia tão importante, sabendo que as mulheres são importantes todos os dias, e que bom que existe um dia para que a gente possa, no mínimo, reverendar estas verdadeiras majestades na nossa vida. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna no espaço de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos, colegas vereadores, imprensa, funcionários da casa e aqueles que nos prestigiam nas suas casas também. Venho aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre a educação do nosso país, que se reflete no nosso estado e que, obviamente, se reflete no nosso município. Um analfabeto funcional é conceituado como um indivíduo que, embora saiba reconhecer letras e números, é incapaz de compreender textos simples e realizar operações matemáticas mais elaboradas. Em 2019, 29% dos brasileiros com mais de 15 anos estavam nesta categoria. Mais de 46 milhões de pessoas, ou a soma de todos os habitantes da Austrália, Suécia, Finlândia e Dinamarca.
outros 13 milhões eram analfabetos plenos. Carregamos nas costas uma população 4 vezes do Uruguai de pessoas que não sabem nem mesmo desenhar o próprio nome. Escutem isso, gente. Tá? As consequências destes números são constrangedoras. Segundo o Fórum Econômico Mundial, entre 122 países, estamos na 88ª colocação em termos de qualidade de ensino escolar. No teste PISA de 2018, entre 79 países, ocupamos a vergonhosa 57ª posição. Que os alunos não sejam educados, tudo bem. Quem tem a obrigação de educar é a família. Mas que eles sejam tão mal escolarizados, aí a culpa é de quem? É da família também? Então, dentro de um cenário que há décadas se afoga em caos e ineficiência, em março de 2020, fechamos as escolas. Bom, com esses números também não vai mudar muita coisa, né? Por qual motivo? Para evitar a disseminação do Covid-19 e salvar vidas. Este é o motivo. Um motivo louvável, inclusive. Tá? Porém, eu hoje vim aqui fazer ciência. Trouxe um livrinho e vim aqui conversar para que a gente faça um pouquinho de ciência. Então, agora vamos para a ciência, por favor. Vejamos o caso da Suécia, que não fechou escolas, e do Peru, que fechou escolas. No final de 2020, a taxa de letalidade do Covid do Peru equivalia a mais ou menos o dobro daquela na Suécia. Se fechar escolas realmente tem efeito direto e irrefutável sobre o número final de mortes causadas pelo Covid-19, como explicar esta discrepância? Na Inglaterra, entre janeiro e maio de 2020, foram realizados 540 mil testes para o Covid-19. O resultado foi positivo em 129 mil pessoas, mas crianças e adolescentes abaixo dos 16 anos de idade representaram apenas 4% dos testes positivos. Em abril de 2020, quando a taxa de letalidade do Covid era estimada em 3%, nenhuma criança com menos de 10 anos de idade havia morrido por causa do vírus no mundo. E no mundo, havia apenas um registro de óbito por Covid-19 na faixa etária entre 10 e 19 anos de idade. Um estudo publicado na China, envolvendo 44.672 casos confirmados, encontrou uma taxa de letalidade de 2,3% em pessoas acima de 20 anos de idade, 0% entre 0 e 9 anos de idade e 0,2% entre 10 e 19 anos de idade. Os cientistas suíços relataram ainda que nenhum dos pacientes com idade igual ou inferior a 16 anos necessitou de UTI ou de medicamentos específicos para se recuperar, e todos melhoraram após 7 dias de sintomas. As conclusões do estudo realizado na Suíça foram categóricas. Crianças raramente transmitem Covid-19 para adultos. 2. Crianças raramente precisam de medicamentos específicos. 3. Crianças raramente desenvolvem um quadro grave da doença. Em outros termos, é 4,5 vezes mais provável que crianças morram por uma infecção causada por uma gripe comum ou por um vírus sincicial respiratório do que por Covid-19. E nunca fechamos as escolas por causa de gripe comum ou vírus sincicial respiratório. Um estudo na Itália, eu posso só finalizar depois, no final? Um estudo na Itália, envolvendo 5.155 pessoas, incluindo 234 crianças com menos de 10 anos de idade, não encontrou uma única criança positiva para a Covid-19. Na Coreia, um país que não parou as aulas, tá? Na Coreia, outro estudo avaliando 7.755 pessoas, 75 delas crianças com menos de 10 anos de idade, e 405 entre 10 e 19 anos. Encontrou apenas 1% dos testes positivos na faixa etária com menos de 10 anos. E 5,2% de positivos entre 10 e 19 anos. Então, gente, assim, ó. Podemos concluir que
aprendizado e o ensino no nosso país já era ruim antes da pandemia. Os números nos mostram isso. 2 anos, se nós ficar, o ano passado ficamos, e se nós permanecer esse ano sem aula, será uma catástrofe irreparável. Uma geração que cresceu sem cobranças nas escolas não estarão preparados para enfrentar desafios pessoais, muito menos profissionais. Eu venho aqui pedir para que as autoridades, com toda a segurança necessária, botem essas crianças na escola. Por favor, eu imploro isso. O meu filho está regredindo. Quem tem filho aqui, eu acho que está acontecendo a mesma coisa. A parte intelectual dele regrediu. Ele era pedia conta de vezes e fazia na hora, não faz mais. As crianças estão regredindo do ponto de vista intelectual, mas os nossos filhos têm conhecimento, gente. Os nossos filhos têm oportunidade, e quem não tem? E essas pessoas que não têm todas as oportunidades que os nossos filhos vão ter, como é que vai ficar? Nós precisamos urgente. Por quê? Porque os estudos comprovam. Assim, tudo bem ter fechado. Por exemplo, teve países, a maioria dos países europeus, fecharam as escolas, abriram de volta, fecharam de novo no final do ano ali, e estão abrindo de volta. E nós estamos discutindo a abertura ainda da primeira vez. Eu até acho que talvez nós podíamos parar agora, se nós tivéssemos ali em setembro, como diminuiu, pelo menos aquele semestre. Vamos estudar de setembro a novembro. Nós estamos discutindo ainda o retorno das aulas, quando a maioria dos países de primeiro mundo, pelo menos, que é quem eu tenho que olhar, porque eu não vou olhar para os outros, né, já pararam, voltaram, retornaram. Mas tem que vacinar. Melhor. Né? Muito melhor se vacinar os professores. Concordo. Agora, gente, vamos lá. Eu sou médico, enfermeiro, piloto de avião, técnico de enfermagem. Gente, aquele pessoal ganha um salário de merda, R$1.600. Ficaram um ano inteiro tirando máscara Covid, botando, pegando acesso, entrando no quarto com 6 Covid ao mesmo tempo. Se expuseram pelo um salário de R$1.600. Fizeram, vocês viram algum médico, algum enfermeiro, alguma pessoa dessa que ficou próxima ao vírus, vocês viram fazendo paralisação para parar de trabalhar? Alguns professores fizeram, os sindicatos principalmente, né, fizeram passeatas com muita gente, com muitas pessoas, tá? E aqui eu não estou, que fique bem claro, né? Eu sei que tem a maioria dos professores, principalmente desse município, aqui nós temos um professor aqui, junto, tem a mulher do Amarante, que eu sei que também é professora, eu tenho certeza, né, que não estariam fazendo passeata com bandeira para não trabalhar. Então, deixo aqui o meu pedido, deixo aqui a minha solicitação e dou uma parte para a doutora Eleonora finalizar. 10 segundos restava de tempo, doutora. Obrigado pela parte. Só para lhe dizer, Eleonora, vereador Brunet, que eu concordo com o senhor, tá? Em gênero, número e grau, quanto à volta. Eu acho que as crianças precisam estar na escola. E só para dar... Provavelmente tem muita gente que não entendeu quando o senhor se referiu ao vírus social respiratório, né? Só para explicar para as pessoas que não sabem o que é o vírus da bronquiolite, tá? Que realmente mata muita criança. Só para explicar o que é isso, depois no meu tempo eu falarei mais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Brunet. Convido o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna no tempo máximo de 10 minutos. Abre mão. Convido o Partido Progressista para que faça uso da tribuna
vereador Sandro Trevisan. Obrigado, presidente. Eu utilizarei aqui um tempo bem rápido. Um tempo bem rápido é bom, né? Um tempo bem rápido. Vou maximizar aqui para poder agilizar e utilizar o menor tempo possível. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente aqui, Leandro, TV Serra, sempre conosco, e eu gostaria, então, agora de, rapidamente, cumprimentar, então, todos os envolvidos na Secretaria que é competente, o projeto de lei enviado para cá pelo prefeito, pelo Jonas, todos os que estão envolvidos no projeto que traz para cá, então, nessa casa, uma nova reformulação da lei, junto com o CISGA, que dá o pontapé inicial para que várias empresas daqui consigam vender seu produto a nível nacional e, quem sabe, aí na frente, até exportar. Então, assim, o CISB, na verdade, que está vinculado ao CISGA. O CISGA, então, é importante entender que o CISGA aqui em Farroupilha, que é o prefeito está participando muito do CISGA, que é um consórcio que tem, então, hoje, 20 municípios, tá? E, nesse momento, esse projeto de lei, senhores vereadores, gostaria que vocês pudessem analisar ele com carinho, o projeto de lei 07, PL, que está em discussão nessa casa, e já, se não for pedir demais também, que as comissões pudessem se organizar nesse sentido, para que a gente pudesse dar um parecer favorável quanto antes, e dizer que esse tipo de atitude que está sendo agora é uma atitude, vereador Tiago, que de repente vem em encontro com seus anseios, porque a gente está num momento de pandemia extremamente complicado, e sabe que várias ações têm sido feitas pelo município, mas não estamos esquecendo, a nível de município, o prefeito não está se esquecendo do quê? Da necessidade que a gente tem de fazer com que a nossa economia progrida, que logo aí na frente a gente consiga criar mais e mais vagas de trabalho. Esse momento, sim, precisa partir. Junto com isso, o prefeito, o vice-prefeito Jonas Tomazini está buscando de maneira incansável, junto com o CISGA, o quê? Vacinas. A gente precisa vacinar o quanto antes a nossa população. Nós precisamos. Existem pessoas que dizem o seguinte: eu sou contra, eu sou a favor. Nós precisamos. A nossa indústria, o nosso comércio, nossos serviços precisam de pessoas vacinadas. Porque algumas justificativas se dão em função de que a vacina ela pode trazer algum tipo de efeito colateral. O que na nossa vida não tem efeito colateral? Senhores que são da medicina, os medicamentos que existem hoje não possuem efeitos colaterais? Se a gente for ler bulas dos remédios, todos eles têm. E gigante, dona Leonora, e gigantes efeitos colaterais. Então, o que a gente precisa agora? Essa vacina vem num período e ela é extremamente confiável? Não. Pode trazer alguns efeitos colaterais, presidente? Me assusta isso. Mas a doença em si está trazendo um efeito colateral absurdo. Com pessoas morrendo, com empresas fechando, empresas falindo, crianças sem educação. A gente precisa retomar. Eu fico triste em perceber que o nosso presidente não se empenha nessa questão. Ele precisa se empenhar nessa questão, não tem que ser algo que vai impedir isso. A gente precisa das vacinas. É o que vai restabelecer a ordem no nosso país, é o que vai trazer a normalidade para o nosso país. A gente precisa disso. Eu acho que esse é o foco que nós devemos ter em comum. Essas são as cobranças que nós temos que fazer para os nossos deputados, para os nossos representantes. Eu, Sandro, um vereador, cobrado um presidente, não vou conseguir. Mas a gente tem ligação com os nossos deputados, e é essa a cobrança que nós temos que fazer. A gente precisa que os nossos representantes façam essa cobrança para o nosso presidente. Gente, a gente precisa voltar à normalidade. Eu vejo pessoas chorando. E vou dizer outra coisa. A nível de município, andei falando com alguns empresários, inclusive com meu tio, sabe o que ele me disse? Se o município está no momento de crise, com dificuldades, e a gente entende que a dificuldade é muito grande, se fosse esse o caso mesmo, eu sei de vários outros empresários que estão no mesmo ramo que eu, que pagariam
para o seu funcionário. Porque assim, cada pouco, o custo é bem maior, cada pouco é alguém, primeiro, se internando, tanto sujeito a ter algum tipo de sequela grave, isso os que não podem vir a falecer. Então, eu pago, ele mesmo disse para mim, eu pago dos meus funcionários. Então, o que a gente precisa nesse momento? A gente precisa a autorização para que municípios, Estado, empresas também possam comprar suas vacinas. Isso sim vai colocar todo mundo de volta no seu trabalho. Então, repito, o nosso prefeito, Fabiano Feltrin, junto com o Jonas e toda a equipe, está trabalhando amplamente, muito forte, para conseguir comprar essas vacinas, para poder fazer com que essa vacina chegue ao município de Farroupilha. Mas, junto com isso, na ideia do CISGA, junto com o CISB, pensando em tipos de estratégias para fazer com que a nossa economia continue se desenvolvendo. É esse o caminho. É isso que nós precisamos. E parabenizar, hoje estive junto ao prefeito e ao vice, lá no Executivo, que vem gerindo, vem olhando a Prefeitura, fazendo uma gestão. Quero agradecer por estar fazendo uma gestão dentro da Prefeitura. Não estou aqui criticando outro governo. Eu quero mas eu já vi, às vezes, que não tinha, por exemplo, muita gestão dentro da Prefeitura. Então, por isso que eu fiz essa redundância, né? Então, nesse sentido, senhor presidente, gostaria muito que ficasse bem claro aqui que o meu pedido é que, que nós, vereadores, a parte... Terminando, já te passo a parte, vereador. Então, assim, o meu pedido é que nós como vereadores, que nós... façamos um contato com nossos representantes e que eles pressionem a nível nacional que seja possibilitado aos municípios, às empresas, o Estado que comprem essa vacina. E eu acho que é essa a saída. O vereador Amarante, uma parte. A parte ao vereador Gilberto do Amarante, no tempo de até 1 minuto. Vereador Sandro, bem rapidinho. Olha só, se nós não tivermos a vacina, do jeito que está se proliferando essa contaminação, nós vamos parar de novo. Nós voltamos com as aulas. Por exemplo, as Nações Unidas estão cobrando do nosso governo, inclusive, de colocar sanções se nós não tomarmos providência. Ou seja, nós temos que ter a vacina, inclusive, para voltar às aulas. Porque, senão, voltamos daqui 15, um mês, nós vamos estar parando de novo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Restaram 22 segundos, vereador, que é uma parte, Juliano? 22 segundos do a parte do vereador Gilberto do Amarante. Uma parte, o vereador Juliano, o restante, senhor presidente. A parte é o vereador Juliano Baumgarten, no tempo máximo de 1 minuto também. Obrigado, vereador Sandro, pela parte. Quero enfatizar, sim, o caminho à vacina é algo que a gente vai ter que bater nessa tecla. Temos visto muitos movimentos acontecendo na nossa cidade, na nossa região, só que é triste que em nenhum momento a gente ouve ou se vê levantar a bandeira vacina. O momento exige um discurso de unidade. Só vai voltar 100% o comércio quando houver vacina, só vai voltar com segurança às aulas quando houver a vacina. Então, cabe um momento de unidade, de união, onde que peçamos que todos que estão reivindicando, sabemos que a situação drástica, vacina, vacina e vacina, precisamos disso. Não dá mais só para simplesmente dizer, vamos voltar, isso. Precisamos da vacina, tem que ser algo chato, que vai grudar, mas precisa. Olha o exemplo dos Estados Unidos. Vacinou 16 milhões de pessoas, já reduziu cerca de 75% das infecções. Dados do G1, isso. Então, obrigado pela parte, vereador Sandro. Obrigado, vereador Juliano. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna.
vereador Roque Cervellini. Eu cumprimento também a imprensa que nos acompanha aqui, os funcionários da casa. Gostaria de iniciar minha fala parabenizando as mulheres por esse dia 8 de março, e especialmente as nossas colegas vereadoras, a doutora Clarice e a doutora Eleonora, que abrilhantam esse plenário, e as duas com o título de doutora, né? Então, melhor ainda. As funcionárias da casa, as mulheres como um todo, né? São importantes pelas conquistas, que nada foi concedido às mulheres. As mulheres conquistaram o seu espaço, a duras penas, a duras lutas, de muitas que já se foram, de tantas Marias, de tantas lutas, de tantas Marias da Penha, de pessoas que perderam a sua vida lutando por um dia melhor, e talvez estejamos muito longe ainda desse dia. E certamente com essa crise de pandemia, de coronavírus, as mulheres são as que mais têm suportado isso. Porque, normalmente, as mulheres ganham menos, as mulheres têm dupla jornada de trabalho, está provado isso, ainda que os homens, que nós homens melhoramos muito no ajudar na casa, ainda as mulheres são as que suportam a maior carga, tanto com os filhos quanto com os afazeres domésticos. E não adianta a gente fazer um discurso diferente, porque não é. Com certeza, o sucesso das famílias se deve muito às mulheres, às mães, que suportam, né, o dia a dia, de auxiliar, doutor Tiago, agora nesse momento que as crianças estão em casa, sem aula, muito das aulas que têm tido sucesso, mesmo online, à distância, deve-se ao trabalho das mulheres. Então, parabéns às mulheres, especialmente nesse dia de tão poucas comemorações que nós temos, frente a um Brasil que é governado por um cidadão que não tem o mínimo de respeito pela sua pátria, quando ignora todos os riscos que nós estamos submetidos com o Covid-19. Aí ele dizer que agora não tem vacina e que é para ir comprar na casa da sua mãe as vacinas, é claro que não tem, né? Quando o mundo inteligente despertou para a compra da vacina, o Bambambam disse que o Brasil tinha 200 milhões de clientes e quem quisesse vender as vacinas era para vir aqui no Brasil oferecer as vacinas. Então, ora, agora não adianta chorar o leite derramado. Só que em função de uma decisão dessas, muitos e muitos brasileiros, milhões de brasileiros estão sendo contaminados, e milhares, já estamos nos aproximando do 500 mil, quem sabe, de mortes, né? Em todos os lugares. Eu falava aqui com o Duílos, que é o nosso secretário, a família dele, praticamente todos estão com Covid. Esse final de semana morreu uma mãe e uma filha, da mesma família, de Covid. Os leitos estão cheios, os hospitais estão lotados, não há mais leitos, e mais, além de não ter mais leitos, não há mais profissionais que resistam, né? Então, é lamentável que a gente está passando por essa situação. Eu gostaria de fazer menção também aqui a uma questão dos repasses de valores para o Hospital Beneficente São Carlos. A gente teve aí, recentemente, uma manifestação na Rádio Espaço sobre alguns pontos divergentes em função de uma entrevista. Se for possível, passar aqui aquela tabelinha que está com o nosso amigo ali, que passar no telão aí. A gente viu recentemente uma entrevista do nosso ex-prefeito Pedro Pedroso, onde ele passava os números que foram repassados de valores ao Hospital Beneficente São Carlos, de modo especial o de 2020. E ali tem 3 fontes de financiamento da saúde. A primeira da esquerda, do governo federal, que é 23.460.000 e alguma coisa. A outra é do governo do estado, 3.600.000. E do município, 15.420.000 mais alguma coisinha, importando lá mais de 44 milhões nesse ano de 2020 que passou para o Hospital Beneficente São Carlos. Chamo a atenção porque esses são recursos que estão ano a ano lá, desde 2008. E veja que o ano de 2020 foi o ano que o Hospital São Carlos mais recebeu recursos, de forma justa, de forma merecida, de forma a atender a necessidade que o momento impõe.
de forma que o governo federal, o governo do estado e o município, e outros ali que são de outros municípios, juntando todos, chega a 44 milhões. Se eu não for traído aqui pela visão, é em torno de 14 milhões, é isso? 14 milhões a mais, não, 19 milhões a mais do que o ano passado. Isso é inconteste. Como é que, do ano retrasado, como é que uma senhora vai para a rádio chamar o ex-prefeito de mentiroso? Passou dos limites. Olha os resultados que estão lá, ó, 44 milhões. Isso é inconteste, não são dados do ex-prefeito Pedroso, são dados da prefeitura, que a prefeitura não é do prefeito, a prefeitura é dos munícipes. Tem 3 tabelas, sempre foi dito, uma é federal, estadual e municipal. Então, aí estão os dados. E eu acho que não faz bem para ninguém fazer esses desafios, fazer essas bravatas, vem aqui debater comigo. Eu acho que não rende para ninguém, muito menos para aquelas pessoas que precisam. Então, eu acho que tem que respeitar a história das pessoas, cada um tem a sua história, e eu acho que o ex-prefeito foi desrespeitado quanto a isso. Quero deixar aqui a minha manifestação de desacordo, de descontentamento em relação a essa situação. E, em função disso, eu quero fazer um pedido de informação ao Executivo Municipal para que informe a Casa quais os valores repassados ao Hospital São Carlos de verba do município. Se quiser mandar do Estado e da União e do município, melhor ainda, no mês de janeiro e fevereiro. Gostaria também de aproveitar esses poucos minutos que ainda me resta, de fazer aqui uma reflexão em relação à questão da bandeira preta. Eu acho que é um momento muito delicado, um momento em que poucos sabem o que tem que ser feito, muitos estão fazendo, talvez tentando acertar, mas nem sempre se consegue acertar. Agora, uma coisa que eu acho que nós temos que contestar aqui são os critérios do governo do Estado em relação à bandeira preta. Vou citar um exemplo. Aquela senhora ou aquele senhor que tem um instituto de beleza, atende uma pessoa, uma pessoa, não pode trabalhar. Está fechado, está proibido cortar o cabelo, fazer a unha. Aquele cidadão que tem um pequeno negócio lá, que é o microempreendedor individual, está proibido. Eu acho que tem fundamento se isso servir para todos. Que qual é a diferença de uma indústria que pode ficar aberta e de um salão de beleza que não pode ficar aberto? Daquela mãe que tira o sustento daquele salão para levar para casa, para dar comida para o filho, para pagar o aluguel. Isso está proibido. Aí você vê muitas outras coisas que não são essenciais funcionando. Então, eu acho que precisa fazer a leitura das necessidades, das essencialidades das coisas. Não pode ser uma regra única. Não pode ser uma regra única e fazer vistas grossas para umas questões e liberar para outras. E eu quero fazer aqui um pedido ao governo municipal, vereador Sandro. Nós precisamos voltar com a doação das cestas básicas para o microempreendedor individual, para aquele transportador de escolar que não tem mais serviço, para aquele que tem o seu salão de beleza, para aquele que teve que fechar, que está sem serviço, que não consegue pagar o aluguel da sua moradia, nem tampouco o aluguel do seu estabelecimento, que ele seja atendido com uma cesta básica, como foi feito já no passado. Eu não sei como é que está esse programa, não estou aqui nem tecendo um comentário, fazendo qualquer juízo de valor nisto, mas que a gente possa alcançar uma cesta básica. Já se passaram 2 meses da administração e eu estou fazendo um pedido de informação para saber se já foram compradas cestas básicas, porque 60 dias, um pouco mais, há plenas condições de haver tido licitação e de fazer a compra. No início, sabe que sempre é um pouco mais difícil, mas eu creio que, nesse sentido, estamos fazendo no prazo correto. Então, pedindo se no ano de 2021 já houve compra de cesta básica para atender
as famílias em situação de vulnerabilidade em função da pandemia causada pelo novo coronavírus. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Colocamos em votação pedido de informação número 15, que solicita ao prefeito municipal o repasse feito nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Colocamos em votação pedido de informação número 16/2021, feito pelo vereador Roque Cervellini, solicitando ao setor competente que informe quantas cestas básicas foram compradas em 2021. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Convido a Rede de Sustentabilidade para que faça uso da tribuna num espaço de até 10 minutos. Abre mão. Convido o Partido Republicanos para que faça uso da tribuna no tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, colegas vereadores, em especial a nossas colegas vereadoras, pelo Dia Internacional da Mulher, doutora Clarice, doutora Eleonora, a todas as mulheres que trabalham nessa casa, que nos acompanham em casa. Eu falava hoje na empresa da nossa família, a maioria dos colaboradores são mulheres, porque são, na sua grande maioria, cozinheiras, auxiliares de cozinha, que trabalham no dia a dia junto conosco. E hoje, além de fazermos uma ação em todas as empresas que atendemos, em homenagem, uma simples homenagem, mas com muita ternura às mulheres, eu percebi ao olhar, hoje no final do expediente, as nossas colaboradoras, que a identidade principal que eu principalmente enxergo na mulher é um olhar muito diferente de ser humano, um olhar firme, forte, de quem sabe o que quer, de quem luta, que não espera que as coisas aconteçam, sempre procura estar envolvida, não só com a vida, com o externo. Mulher muitas vezes consegue pensar em muitas coisas ao mesmo tempo e executá-las com perfeição, e que Deus, na sua infinita bondade, nos presenteou, nós homens, senhor presidente, de vivermos e convivermos ao lado das mulheres, né, nos tornando melhor a cada dia. E a minha homenagem, em especial também à minha esposa, às minhas filhas e a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Hoje eu gostaria de falar no nosso espaço aqui, senhor presidente, colegas vereadores, que o momento que nós estamos vivendo, com a questão da pandemia e as novas restrições, que de certa forma agora colocam até o que você deve ou não deve comprar nos supermercados. Veja bem a situação que nós estamos chegando. E acompanhava atentamente um posicionamento de um desses empresários, que só no dia de hoje eu já conversei com 5 empresários, e um deles fez uma postagem, um vídeo, marcou alguns dos vereadores lá na internet. O Jurandir, um amigo que eu conheço, empreendedor há bastante tempo na nossa cidade, e eu fico pensando não, a gente acompanha, né? Como é angustiante a situação que está o empresário que está vendo lá a sua empresa fechada, né? Os seus funcionários para pagar, todos os seus impostos vencendo ou a vencer. Tem muito empresário nessa pandemia, meus colegas vereadores, que na primeira grande parada já foi lá no banco e pegou tudo que dava para pedalar e pagar lá na frente. Renegociou
os impostos que estavam sem condições de pagamento, renegociou para frente e agora vai ter que renegociar de novo. Imagina a vida que está virando também esse empresário. Sem contar, por outro lado, que o desemprego na nossa cidade, Farroupilha, só está crescendo com isso. Eu gostaria de ver, e hoje não deu de a gente fazer um pedido de informação, mas eu acho que até eu trago essa mensagem à nossa líder de governo, que a Prefeitura nos diga como está a taxa medida pelo Balcão do Trabalhador do desemprego em Farroupilha. Era um número que eu gostaria de ter aqui nessa Câmara de Vereadores e vou solicitar, senhor presidente, porque só pelo meu contato pessoal, sem mentira, gente, mais de 30 pessoas ou mais a cada 3 ou 4 dias falam comigo precisando de uma oportunidade de trabalho. E que muitas vezes a gente tenta, de uma forma ou de outra, passar por um colega empresário que está com alguma demanda, mas as empresas estão sofrendo por não ter a demanda, principalmente de quem sofre com os reflexos da pandemia. É bem verdade que, por outro lado, tem alguns setores da economia que vão muito bem, vendendo como nunca venderam na sua história. Mas quando a gente está aqui, se colocando na posição de representante do povo, representante das pessoas dessa cidade, nós precisamos olhar, e é aí que eu vou entrar no assunto que eu gostaria de trazer hoje, de forma coletiva, e olhar a nossa cidade, não só olhar um segmento. Nós precisamos olhar a cidade de Farroupilha, a qual nós representamos, como um todo. E eu estou aqui buscando, defendendo, quem sabe a gente consiga construir uma forma, uma espécie, e tem caminho jurídico, e hoje passei boa parte da tarde fazendo isso, para criar, de forma emergencial, por um período X, um auxílio emergencial municipal. Tem condições, nós temos condições, inclusive, de olhar financeiramente para isso, e estava fazendo isso no portal da transparência hoje à tarde. Até é uma forma que, bom, como vai ser esse auxílio emergencial, vereador Tiago, que você está defendendo? Para quem ele vai, de que forma, de que maneira? Bom, isso tudo pode ser construído. Isso pode ser dialogado, isso pode ser lá na Prefeitura Municipal construído. Até hoje eu ia apresentar como requerimento, e eu achei que, antes de fazer isso, eu queria defender essa ideia, buscar, quem sabe, conversas com os meus colegas vereadores, falar com o Executivo Municipal, para que, quem sabe, o prefeito, que inclusive foi citado nesse vídeo desse menino, que também é empresário, sabe o dia a dia de uma empresa. E o pior, gente, vamos olhar a outra ponta. Muitos funcionários dessas empresas estão com dificuldade na sua casa, porque as empresas estão desligando, vereador Caleb, estão mandando embora, porque não tem o que fazer. Se você não tem dinheiro para o aluguel, não tem dinheiro para os impostos, muito menos vai ter para pagar o salário. E quem está demitindo, muitas vezes, está demitindo sem ter a certeza se vai pagar a rescisão. Como vai pagar a rescisão? Então, se persistir, né, essa forma que a gente respeita também, de não conseguir trabalhar, então o município precisa, nem que for de forma emergencial, apresentar dentro do que a lei estabelece e permite, para que a gente possa buscar forças, vereador Roque, também já foi secretário da pasta, sabe, para que, bom, se esse auxílio emergencial vai ser dividido de diversas maneiras, bom, ele vai estar disponível, e Canoas está fazendo um auxílio emergencial muito interessante. Eles colocam um valor por pessoa dentro de uma renda, por família, e esse valor pode ser consumido no mercado da cidade, como se fosse um dinheiro fictício dentro da cidade, através de isenções. Lá no município de Canoas foi encontrado essa maneira. Eu não sei qual a maneira ideal, mas vamos lá, vamos parar tudo aqui, vamos entender da onde que sai o dinheiro que o prefeito, seja ele qual for, administra a cidade. Da onde que sai o dinheiro? De um pouquinho de cada um, de todo mundo que trabalha, contribui ou gera emprego nessa cidade, dos nossos impostos, vereador Sandro. Se o dinheiro é dos nossos impostos, está na hora de a gente ocupar uma parte desse dinheiro dos nossos impostos e criar um auxílio emergencial municipal de Farroupilha, dentro de um espaço-tempo, com critérios, com maneiras. Bom, aí nós vamos sentar para ver. Mas precisamos ter uma resposta, porque a comunidade pede e é para ontem. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Uma parte, o vereador Roque. A parte ao vereador Roque Cervellini, no tempo máximo de 1 minuto. Te agradeço pela parte, vereador Tiago, e te parabenizar porque é um tema importante nós podermos socorrer os nossos empreendedores. Nem estamos tratando aqui só não é mais o cidadão que perdeu o emprego, é o cidadão que perdeu a empresa. Está sem a empresa, porque muito difícil que quem estava lá em março com dificuldades, superou as dificuldades. Até deu uma aliviada, mas as contas vieram, final do ano. Agora é uma atitude louvável aqui, que foi pedida a prorrogação do IPTU, acho que é importante. Nós temos que encontrar outros mecanismos. Dentro da legislação municipal, não compete aos vereadores por questões de vício de origem, mas sugeria ao prefeito que estude com a sua equipe de finanças, de planejamento, para que veja de algumas alternativas, até amparado e espelhado em algumas ações que já vêm ocorrendo no Brasil, inclusive, e aqui no Rio Grande do Sul, especialmente Canoas. Obrigado. Obrigado, vereador. Queria ceder uma parte ao vereador Juliano, senhor presidente, ainda no tempo que me resta. A parte ao vereador Juliano Balgarte, no tempo máximo de 1 minuto. Obrigado, vereador Tiago. Parabéns pela iniciativa. Vamos construir, sim, acho que é fundamental. É um momento delicado e contraditório, né? Está sendo feito algumas coisas extremamente patéticas. Quando tu vê fotos que o pessoal tem postado no supermercado com gôndolas onde tem colocado um plástico sendo cobertas, porque esse item não é contraditório. As atitudes do governador, ele está perdido, está começando a bater cabeça, porque eu volto a falar, o que foi feito no período de 2 meses, janeiro e fevereiro? Carnaval, enfim, o que foi feito? Para ilustrar, é muito simples, né? Usar vamos imaginar um memezinho de Facebook, para ficar uma linguagem bem clara. O gatinho era antes lá, quando estava lá no período de praia, agora é o leão. Então está contraditório, né, governador? Não dá para ser assim. E todo serviço é essencial. Nós precisamos achar uma alternativa para socorrer os nossos cidadãos. A crise está feia e nós vamos fazer isso da forma que nos competir. Muito obrigado. Aliás, vereador Juliano, para concluir, senhor presidente, a pandemia tem transformado muito leão em gatinho e muito gatinho em leão, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago Ilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.